É. Pô, não me deixaram zoar o Flamengo no jogo aberto, pô. Cadê as plaquinhas? Pega ele pra mim, Pisquila. Eu vou lá, não zoo, mas aqui eu zoo, porque aqui... Põe a musiquinha do Flamengo aí pra mim. 2, 3, 4... Não zoei, não, mas eu vou zoar. Nossa, esses caras vinham aqui, sapateavam em cima da gente e não vem mais. Então vamos começar. Queria mostrar lá, mas não deixaram, pô. Em 2 jogos, Alemanha 8, Flamengo 1. Vamos lá. Aí tem a sequência aqui. Tomara que hoje não é. Cante comigo. 1 vez Flamengo, 8 vezes Atlético. A torcida do Galo canta. Eu teria um desgosto profundo se faltasse Flamengo no mundo. Mas a gente divide em 2 parcelas no cartão. É mais ou menos isso, tá ligado? Então agora deixaram zoar lá, tem que zoar aqui, pô. O torcedor do Flamengo não tinha mais, é do Palmeiras. É do Palmeiras eu mostrei. Já não me deixaram, pô. Como assim? Falaram, zoou amanhã. Amanhã perdeu a graça. Olha aqui. Agora vamos falar sério. Hoje o programa tá tenso. Já começou tenso aqui nos bastidores. É uma discussão pesada entre Júnior Brasil e a Monga. Daqui a pouco, aliás, vai falar. A Monga é nosso grande Rodrigo Genta. Daqui a pouco, então, tudo sobre o jogão de hoje, hein? Grêmio e Cruzeiro, com o Fabiano Baldasso, lá da Bandeirantes de Porto Alegre, disse que o Grêmio vai meter 4-1 no Atlético hoje. Eu não esqueci não, hein, Baldasso? Aliás, no Cruzeiro hoje. Grêmio 4-1 no Cruzeiro hoje. Eu não esqueci não, hein, Baldasso? Amanhã tem a resposta. Vamos começar o programa com o baile do Galo ontem. Um bailinho, um treininho de luxo pra cima do Flamengo ontem no Independência. Olha que 4-0 ficou barato, hein? Para o Flamengo. Primeiro que o Paulo Vitor foi o melhor do Flamengo em campo. Segundo que o árbitro anulou muito mal um gol legal do Carlos. Luciano Dias, o Mr. Band, só dá ele, hein? Mr. Band conta a história, roda aí. Atlético e Flamengo, clássico do futebol brasileiro. Há 2 semanas, o Galo fez 4-1 no Mineirão e se classificou para a decisão da Copa do Brasil. Agora, um reencontro, desta vez no Independência. O Atlético, de olho no G4 do Brasileirão, entrou em campo com força máxima, inclusive com Diego Tardelli, que conseguiu um efeito suspensivo. O Flamengo, sem muitas pretensões no campeonato, viu o Galo sufocar no primeiro tempo. Douglas Santos acertou o travessão. Carlos parou nesta defesaça de Paulo Vitor. Já Luan, após cobrança de escanteio, não perdoou. Luan, gol! É do Galo! É de Luan! Aos 24 minutos! A bola sobrou. Onde o professor Levi pede toda hora que geralmente a bola passa ali no escanteio e eu fui feliz na finalização. O Atlético continuou na pressão. Douglas Santos sofreu pênalti. Diego Tardelli na cobrança, 2-0 Galo. Pé direito, gol do Atlético! Diego Tardelli com precisão na cobrança do pênalti. Amplia para o Galo. 4 ou 5 rodadas que eu não marcava, mas eu tô feliz pelo empenho de todo mundo, pela dedicação que foi o jogo hoje, né? Todo mundo levando a sério, mesmo com o placar elástico, a equipe jogando sério, querendo buscar o gol a todo momento. Então essa que é o objetivo nosso. Na etapa final, o show atleticano continuou. Carlos balançou as redes, mas a arbitragem marcou impedimento. Só que o terceiro gol não demorou. Luan fez mais um. Fez e machucou o ombro esquerdo. Teve que ser substituído. Deu lugar a Dodô e o jovem de 20 anos não decepcionou. Marcou o 4º gol do Galo. O Dodô bateu! Tá lá! Gol do Atlético! Dodô! Final no Independência, Atlético 4, Flamengo 0. Mais uma goleada do Atlético em 2 semanas sobre o Flamengo. Goleada que colocou a equipe de Leverkusen no G4 do Brasileirão, com 61 pontos. Eu conversei com os jogadores sobre isso também. Você
ainda mais no campeonato de pontos corridos, né, você tem que buscar os 3 pontos. Então é legal ter um time ofensivo, um time que joga para vencer. Então essa é uma característica nossa e que está se consolidando, né, porque nós temos feito uma boa campanha no segundo turno e também estamos próximos de decidir, né, e conquistar a Copa do Brasil. Muito bem, tá aí o Levir Coupe falando. Cadu Doné, começa com você. 4-0, fora o bailinho. Pois é, boa tarde a todos. Jogou demais o Atlético ontem, partida foi muito fácil, mas porque o Galo tornou assim, foi muito melhor, o 4-0 ficou barato. E a gente até dizia aqui, né, o Flamengo saiu humilhado de campo, né? Não só pelo resultado, mas pela forma como tudo aconteceu, o toque de bola do Atlético, os dribles ali no final do jogo, completamente entregue, completamente vendido, completamente batido por um adversário muito melhor. Foi uma das principais partidas do Galo no Campeonato Brasileiro e o Flamengo com certeza sofreu sua pior derrota, pelos méritos do Atlético, claro, que foi muito melhor do que o Flamengo. E o legal, Everton, que é interessante essa vitória vir logo depois daquela épica na Copa do Brasil e novamente por 4 gols, porque não deixa dúvidas, não tem aquela história de alguém dizer que foi circunstancial, que foi porque o Vanderlei Luxemburgo errou. Até acho que errou, mas não foi por isso que o Galo ganhou, né, na Copa do Brasil. Então é legal para mostrar, carimbar assim, ó, é isso mesmo, o time é melhor, 4 vezes melhor, o time é melhor suficientemente para golear o Flamengo 2 vezes dentro de casa. O placar é esse mesmo, viu, gente? Não esquece, não. Então foi muito legal por esse contexto também. O Flamengo, se já estava pensando em dar férias aos jogadores depois desse jogo, deixou o time principal para essa partida pela rivalidade, para tentar uma revanche, alguma coisa nessa linha. Agora, acho que pode dar férias mesmo, né? Deixa o pessoal descansar mesmo. Pra quem vai pegar o Flamengo daqui pra frente. Porque realmente foi, do ponto de vista do Flamengo, foi uma coisa melancólica. A superioridade do Galo foi tão grande que foi uma coisa humilhante, gritante. E eu vou achar mais um termo aqui que daqui a pouco eu falo. O Atlético foi de fato implacável contra o Flamengo. Agora, o Brasil, além dos 4 gols, dos 5, né? Um mal anulado. Além do show de bola, bola na trave, chapéu, rolinho, sabe? Rolou de tudo ontem lá no Leonardo Silva lá na frente, brincando no final do jogo. Brincando não no mau sentido. O Tardelli, aos 35 mais ou menos do segundo tempo, ele perdeu uma bola no ataque. Ele disparou atrás. Eu não sei quem saiu, eu acho que foi o Everton. Foi mesmo. Dominou a bola pela direita, o Tardelli atravessou, foi o Gabriel, o Felipe está me lembrando. O Tardelli atravessou o campo, foi lá na intermediária do campo de defesa e meteu a bola para a lateral. Isso aí é o que a gente sempre diz. Quando não vai na bola, e ontem foi na bola, vai na vontade, vai na raça, vai na determinação. E o Atlético ontem juntou tudo isso. Né? Assim como velocidade, uma parte. Aliás, ontem eu não consigo pensar um jogador do Atlético que não esteve bem em campo. Brasil, 4-0 fora o baile. E você consegue achar algum problema no Atlético ontem, o Brasil? Alguma alteração? Eu sei o que você vai responder. Acho que não precisa você falar. Você vai falar que o Marinho não entrou bem. Não era isso. Um abraço, Everton, para você e para os amigos. O problema foi o gol mal anulado. Tirando isso, não teve nenhum outro problema. Uma noite mágica, eu até disse na transmissão, talvez tenha sido a melhor exibição do Atlético, ou entre as 3 melhores, computando as 2 da Copa do Brasil, as 2 viradas aqui diante do Corinthians e do Flamengo, que também foram 2 grandes exibições. O Atlético sobrou, foi envolvente, empolgante, com velocidade, um time ofensivo. O Flamengo teve um iniciozinho bom, durou 5 minutos, depois o Flamengo ficou atrás, teve 3 chances durante o jogo. O Atlético, 18 oportunidades, bola no travessão, um volume muito grande. Douglas Santos chegou e chegou muito bem, mostrou uma qualidade ofensiva incrível, como bate bem na bola. Marcos Rocha equilibrado, Rafael Carioca, que partidaço. No início do jogo eu falei, olha o passe desse rapaz, a qualidade que ele tem. E ele esbanjou essa qualidade durante todo o jogo. Deu chapéu no meio campo. Deu chapéu, não, foi demais. O Dátalo para mim foi o melhor. Luan, um monstro, um gigante. Dodô entrou muito bem, mostrando estrela. O Carlos marcou um gol mal anulado, mas aí entra um detalhe. Mesmo às vezes ele perdendo alguma oportunidade que o torcedor cobra, mas a competitividade desse garoto não pode ser desvalorizada. Teve um lance que ele tirou a bola lá na defesa, ele estava lá espanando a bola e ajudando a defesa. Ou seja, é um Atlético de muita entrega contra um Flamengo
horroroso. Só que tem um detalhe, pouco importa, isso não diminui em nada a qualidade do futebol apresentado. O Atlético chegou a mais de 450 passes, foi senhor do jogo, domínio absoluto, bola no chão. O Atlético apareceu bem com a bola no chão, toques envolvidos. Foi sensacional. Quem teve lá, meu amigo Cadu teve, a gente saiu encantado com o que o Atlético mostrou. Ô, Dimara, tem um tweet aí, eu gostaria que você, além do comentário sobre o jogo, falasse também sobre o tweet. Vamos botar na tela aí, Felipe, por gentileza, o Adilson Batista. Ó, Adilson Batista, tá de volta. Vocês não acham que o Dodô já merece ser titular no lugar do Carlos? Dimara Oliveira, comenta do jogo e fala da pergunta aí do Adilson, por favor. Vamos aguardar, né, pro Adilson Batista, mas eu acho que vamos aguardar mesmo, né? Porque, até pelos elogios que a gente fez ao Carlos da movimentação, de como ele puxa a marcação, mas sabe o que é mais bacana nisso tudo? É que o Atlético sentiu desde o início que era um Flamengo muito enfraquecido e o Atlético não deixou de impor o seu jogo. Eu acho que isso é que foi bacana. O Atlético continuou jogando. Foi um jogo intenso, né? Não havia uma decisão de situação como na anterior, contra o Flamengo, que valia uma vaga na final da Copa do Brasil, mas a determinação do grupo era a mesma, era de jogar o bom futebol. Para a gente que acompanhou e teve a chance, ontem eu estava no gramado mesmo, atrás do gol, a forma como o Atlético chega envolvente, né? E o Atlético está voltando a chegar com muita gente, com os laterais, com os volantes na saída. Você ficou atrás do gol do Flamengo, você poderia ter dormido, né? Não, mas eu fiquei no ataque do Atlético, entendeu? Que era mais coerente naquele momento. Então, essa movimentação que o Atlético continuou mostrando, mesmo tendo pela frente um adversário que se mostrava mais fraco, é que foi determinante, que mostrou que esses jogadores querem muito mais. E a gente teve chance de conversar com quase todos eles depois do jogo e sentir, assim, além da vontade, uma disposição com esse time. Eu acho que isso é que é marcante nessa equipe do Atlético, independentemente do que vai acontecer na quarta-feira, independentemente do título, da busca pela vaga da Libertadores, mas a vontade desse time é o que muda tudo ali. E todos relatando essa história com o Levir Coupe, né? O próprio Douglas Santos, que o agente dele já falou que ele deve ficar em 2015, que aí eu acho que é muito importante, né? Essa notícia eu já acho importante, era a notícia de ontem no Independência. Ele dizia, olha, ele que mandou eu ficar chutando de fora da área, eu arriscar mais, eu ter essa história. Então, ou seja, são situações que colocam o Atlético numa nova história. E vou te dizer mais, conversando com o pessoal do Flamengo após o jogo, e quando você tem uma equipe como essa, que chega numa semifinal de Copa do Brasil, às vezes apaga um pouco aquilo que é ruim, né? Mas a consciência de que o Flamengo era muito ruim era uma coisa deles, né? Que até se fez muito, era um time que era para estar brigando no rebaixamento, porque é muito fraco. Né? O que é preciso ser destacado também, hoje aqui na redação, Felipe, o Genta e o Arthur falavam sobre isso, é que esse mesmo Flamengo venceu o Atlético por 2-0 lá e venceu o Cruzeiro por 3-0. Então, por isso, eu não gosto, eu sei que é inevitável, mas eu não gosto de diminuir a vitória, sabe? Porque isso aí daqui a pouco, você vai ver no histórico entre os dois times, nos confrontos, você vai ver lá. Sabe que no dia, ontem foi 19? Que no dia 19 de novembro de 2014, o Atlético meteu 4-0 fora o baile. Na imposição de jogo. Então esse mesmo time aí ganhou do Atlético e ganhou do Cruzeiro. Portanto, a vitória foi monstruosa e você venceu o Flamengo, que é o dodóizinho da grande imprensa, é o clube de maior torcida no Brasil. Então esse jogo, a Band transmitiu esse jogo, para Minas Gerais não, por razões contratuais, e São Paulo também recebeu, aliás, São Paulo parece que recebeu pela Band. Brasil todo. Sim, para o Brasil todo, só Minas que não viu esse jogo. Então o Brasil todo, do Oiapoque ao Chuí, assistiu esse baile do Atlético aí. Cadu Donés, você quer falar mais alguma coisa? Você tem prioridade. Muito obrigado. Além desses dois exemplos que você deu aí, a vitória em cima do Cruzeiro, a vitória em cima do Galo naquele primeiro jogo da Copa do Brasil, é claro que o time do Flamengo é fraco, mas não dá para desmerecer a vitória, simplesmente a gente imaginar o seguinte: quem fez isso contra o Flamengo no Campeonato Brasileiro? Exatamente. Quem fez isso? O campeonato já está acabando, todo mundo teve a chance de jogar contra o Flamengo já. Todo mundo já teve essa oportunidade. Quem fez isso, e quando eu utilizo essa expressão, esse termo, não é para falar só dos 4-0, é para falar da forma como o jogo aconteceu. Isso.
Eu acho que isso chamou muito mais atenção até do que o próprio resultado. A facilidade, a superioridade, a tranquilidade do jogo foi um negócio absurdo. Foi uma coisa... O primeiro tempo, o Flamengo não deu nenhum chute a gol. E a vitória foi tão perfeita que o Flamengo deu um chute a gol no primeiro tempo, mas estava em impedimento. Então não entra nas estatísticas. E o Vitor foi lá e fez uma defesa inacreditável. Sensacional. Então, assim, para mostrar, olha, nem estava valendo, mas o goleiro fez uma defesa... Aliás, né? O goleiro fez uma defesa talvez melhor até do que aquelas que o Paulo Vitor fez, que salvou muito. Né? E olha que o Paulo Vitor fez defesas espetaculares. E a respeito da Copa do Brasil, o Flamengo chegou na semifinal, foi atropelado, humilhado também pelo Galo, mas convenhamos que chegou à semifinal com uma tabela favorável, né? Venceu o Coritiba ali num confronto com uma ajuda gigantesca da arbitragem, venceu o América de Natal, né? Então, o Atlético nesse segundo quando pegou o último, quando pegou o primeiro time forte, tomou 4. Né? O Atlético dos times dos semifinalistas, né? Teve o caminho mais complicado. E o melhor futebol hoje apresentado nesse segundo semestre, não tem dúvida de falar. O Atlético, o Atlético não há um senão para você falar. O Atlético, além de ter encontrado um caminho muito difícil na Copa do Brasil para chegar até a final, de quebra ainda joga a final com o seu maior rival. Eu acredito que na história da Copa do Brasil não tem acontecido nada igual pelas viradas, né, da forma que elas aconteceram. E aí, quando você chega na final, depois daquilo tudo que aconteceu, você pega o seu maior rival, que é líder do Campeonato Brasileiro do ano, atual campeão brasileiro, e numa grande fase na casa do adversário, com a maioria da torcida. E que pode chegar como campeão brasileiro. Pode chegar como campeão brasileiro. A gente já elogiou elogiou muito aqui o Carlinhos Neves e tem que elogiar de novo, sim. Porque o Atlético só pode imprimir esse tipo de jogo porque ele está muito bem condicionado. Ele está sobrando fisicamente, ele tem a mesma intensidade do início da partida até o fim. Isso é um diferencial, é algo que coloca o Atlético num patamar acima nesse segundo semestre. Caríssimos, vamos falar do Cruzeiro agora. Hoje a bola rola, né? E que jogo contra o Grêmio, que jogo. Como foi no ano passado, esse de hoje será ainda mais sensacional. 2 vitórias separam o Cruzeiro do título brasileiro, isso todo mundo já sabe. Só que, para ser campeão no domingo, o Cruzeiro vai ter que quebrar um tabu em Porto Alegre. Ricardo Feller, aliás, mentira, o André Salles traz as informações. Se liga aí na informação, veja aí. Os torcedores do Cruzeiro vieram à Toca da Raposa 2 para acompanhar o último treino do time antes da viagem para Porto Alegre, onde o líder do Brasileirão enfrenta o Grêmio. E o clima é de confiança na conquista do título já no domingo. 3 pontos garantidos. Esse para domingo nós já comemoramos o título. Ele vai ser campeão de qualquer jeito. Pegar a taça com 2 jogos de antecipação. Para conquistar o título do Campeonato Brasileiro em pleno Mineirão no próximo domingo, sem depender de outros resultados, o Cruzeiro tem que ganhar os 2 próximos jogos. E para vencer o Grêmio em Porto Alegre, é preciso quebrar um tabu que já dura 7 anos. A última vitória foi em 2007. De lá para cá, foram 7 jogos, 6 derrotas e 1 empate. Os tabus eles são criados para ser quebrados. Sabemos que o Grêmio vem numa sequência boa nesse segundo semestre, nesse segundo turno, mas que a gente tem condições sim de ir lá e poder buscar um resultado. A missão realmente não é fácil. O Grêmio está em boa fase, tem o melhor aproveitamento do segundo turno, a defesa menos vazada e briga pelo G4. Para segurar o time de Felipão, Marcelo Oliveira deve reforçar a marcação. Ceará e Samúdio são laterais mais defensivos e devem ir para o jogo. No meio, a aposta deve ser em 2 volantes de pegada, Nilton e William Farias. O comandante do Cruzeiro orienta os jogadores a terem atenção especial com os atacantes mais rápidos do adversário. Frisou bastante a marcação pelas pontas, sabe que são jogadores, são rápidos, Luan, então a gente tem que sempre evitar dar espaços para eles não poder dar aquele, na gira do futebol, aqueles facões pelas costas dos laterais, do zagueiro. Todo cuidado é pouco para quem quer se manter no alto até o fim do campeonato. Esse negócio de tabu é aquela velha história. Ele existe para ser quebrado. Então, esse negócio de tabu, não acredito muito nesse negócio, não. Agora, eu vou começar com você, Edmara. Você acha que
esse excesso de vontade do Grêmio, porque eu estou acompanhando pelas redes sociais, eu estou assustado. Parece que é uma final de Copa do Mundo, a mobilização realmente é gigantesca. Você acha que o excesso de vontade pode prejudicar o Grêmio logo mais? E como é que deve ser, na sua opinião, a postura do Cruzeiro para jogar hoje? A ansiedade, né, Everton? E lembrando o seguinte, não é só pela vaga da Libertadores que o Grêmio está brigando, mas por uma história também de rivalidade lá dentro, né? Com o próprio Internacional, que vem sido muito questionado. Então, é meio que o que a gente vive aqui também passa para eles. Então, é uma certa ansiedade. Agora, jogar lá, independentemente da questão de tabu, sempre foi uma situação difícil. Né? Mudou o estádio, mudou a história, mas sempre é muito complicado enfrentar o Grêmio lá. Da temporada. Sim, vem ascensão, no próprio trabalho do Luiz Felipe Scolari, aquela história que a gente já falou aqui, da mobilização em torno do treinador. Eu acho o seguinte, eu só espero que não seja aquele Cruzeiro nervoso. O que eu digo de um Cruzeiro nervoso? O Cruzeiro tem um futebol mais técnico, mesmo com as modificações que o Marcelo vai fazer na equipe hoje, mas ele tem um futebol mais técnico, em termos de coletivo, de conjunto, é uma equipe melhor. Só que o Cruzeiro tem mostrado nos últimos jogos que em alguns momentos, quando o adversário consegue se mostrar melhor, ir mais para cima, sair um pouco mais para o jogo, o Cruzeiro começa a ter um nervosismo desnecessário para a qualidade que o time tem. Então, acho que se houver esse controle emocional do time que precisa definir, porque é bom lembrar que a pressão do Cruzeiro é normal de ser sentida, porque é o time que se espera que defina o Campeonato Brasileiro, ou seja, fica todo mundo assim, se ganhar hoje já vai ser campeão domingo, né? Então, assim, esse emocional também funciona. Então, tomara que eles consigam ter esta tranquilidade para trazer o jogo para eles. Tem jogadores para fazer isso. É preciso aquela história que a gente sempre fala, de ter um líder ali, o cara que chama a responsabilidade, que seja do banco, que seja o Marcelo, mas é preciso ter aquele cara que fala assim, olha, é com a gente vai definir, mas nós precisamos ter o controle do jogo. Esse controle do jogo é que vai fazer a diferença. Júnior Brasil. Eu vi ali um tweet, mas eu não, porque como passa muito rápido, eu não consegui ver quem escreveu, falando sobre a condição física, né? A gente falou aqui durante algumas rodadas desse cansaço do Cruzeiro, mas aí contra o Santos, o Cruzeiro mostrou que não era cansado, jogou muito, correu mais, né? E agora, Brasil? Parou a pergunta? Vai pegar o Grêmio, vai ter que correr dobrado, porque o Grêmio corre ou fica quieto. Aí é um jogo que não adianta ter só técnica. Não. Verdade, é desesperação. Cabeça. E passa também por dois jogadores que não vem bem, o William Farias no meio, ele vai estar jogando aí ao lado do Nilton e na frente o JB. São dois jogadores em dois setores cruciais. E o Samud, né? O que você está achando dessa entrada do Júlio Batista? Mas ele não tem muita alternativa. Ele não tem muita alternativa. O Cruzeiro tem um cara que seria o diferencial, que sem dúvida alguma dos atacantes é o mais agressivo. Para mim é o Alisson. O Cruzeiro está perdendo o Alisson aí, não vai ter esse jogador. Aliás, não volta faria diferença. Não joga mais esse ano. Agora, o JB é um momento, sim, que todo jogo a gente fica numa expectativa. Hoje ele vai jogar, ele vai chamar a responsabilidade. E a gente cobra porque... Vai estar escondendo o ouro. Está escondendo o ouro, que o comendador já ligou para ele, esconde aí a minha pedra. Porque é um cara que a gente já viu ele jogar e joga fazem bem. Tanta propaganda da Globo e da ESPN aqui. Não, mas a pedra, o diamante do comendador. Eu não vi vocês falarem nada da Itatiaia da Band. Você deixa de ser... Vocês não falam da ESPN. Falamos aqui não ouvindo a Itatiaia todo dia. O que é isso? A gente fala aqui do grande Boechat, daqui a pouco, o mito da imprensa nacional. Você vai dar resumo de novela. Não, você faz muito propaganda na Rádio Grenal. Cara de pau. Porque esses dias eu liguei pra você, a Cris virou e falou assim, eu falei, já sei, Cris, ele tá no banho? Não, ele tá compenetrado vendo a novela. Então deixa de ser cara de pau. É legal, deixa de ser cara de pau. E era novela das 6 da tarde. Não, ele gosta tanto de rádio que ele escuta a rádio novela ainda. Ele escuta a rádio no ouvido e vê na novela. Então, assim, deixa de ser cara de pau. Agora, o Cruzeiro tem condição de vencer? Tem. Mas é um jogo dificílimo por tudo que a gente falou. Essa mobilização que há e o Grêmio viver seu melhor momento. Vamos lá, Cadu, vamos lá. Cadu, você quer falar do jogo ou você quer passar? Eu quero falar do jogo. Então vamos falar da pedra do diamante. Aqui, ó, ontem eu acompanhava como eu não quero fazer propaganda de outra emissora, eu vou falar. Eu acompanhava uma rádio aí, eu vi um rapaz falando que a postura do Cruzeiro deve ser uma postura mais comedida. Não acho. Não acho. Você discorda veementemente? Sim. Pra cima dos caras? Pra dentro dos caras? Também acho. Eu acho que a maior preocupação da escalação do Cruzeiro com relação ao jogo de hoje não é nem a presença do Júlio Batista. Ele está mal, sim, não correspondeu, mas não há muita alternativa. E jogando como centroavante, eu acho que a lentidão do Júlio Batista
compromete menos o time quando ele está mais adiantado do que quando ele está no meio e a bola passa mais por ele. Então, aí ele não participa. Não preocupa tanto a presença do Júlio Batista lá na frente. Eu acho que o mais preocupante é a escalação do William Farias, com todo respeito a esse jogador, mas o Cruzeiro sempre teve como um dos seus principais fortes uma dupla de volantes qualificada que chega, que vai ao ataque, que marca. Tudo bem que o Lucas Silva não está indo tão bem nos últimos jogos, mas ainda assim tem crédito e sempre foi um jogador muito importante do Cruzeiro. E o William Farias destoa. Ele destoa do Nilton, do Henrique e do Lucas Silva. Os três são bem acima dele. O William Farias é o quarto aí, né, nessa escala aí de volantes do Cruzeiro. E com relação à matéria ali, que fala do tabu, eu acho que o argumento para dizer que o jogo hoje é complicadíssimo é a qualidade técnica do time do Grêmio hoje, ponto. Não tem nada de falar de tabu. O jogo é difícil demais porque o time do Grêmio está muito bem. Eu vi um tweet ali interessante. O cara escreveu ali assim, eu não vi quem foi. Toda vez que eu mudo, que eu coloco nesse canal, estão falando do Cruzeiro. Então para, assiste o programa inteiro, você vai ver a gente falar do Atlético também. É o horário que ele vem pra cá. O programa começou, tem 25 minutos, tem 5 que a gente está falando do Cruzeiro aqui. Então, porque é que nem você entrar no congestionamento e achar que só a sua faixa aqui não anda. Deixa eu só te falar uma coisa. A gente está acostumado a ser muito xingado aí, né, por atleticanos e cruzeirenses. Acostumado, tô andando com... As torcidas pesados, rapaz, mas um cara de Varginha me mandou uma mensagem me xingando ontem. Que de Varginha? A gente acha que esses times menores, mas o cara, assim, dá pra dar 8 processos nele, se eu quiser. Mas de coisa que você falou sei aqui? Sei lá, não falei, não, aqui. Aqui? É mesmo. Você chamar de itinerante, só brincando. Se ele assistiu o Mauro César Pereira, então, ele vai matar o Mauro Lá você falaria ESPN de novo. Um abraço, Mauro. Vou dizer uma coisa, Cadu, presta atenção numa coisa. A história do Boa é diferente da do Grêmio Barueri e de tantos outros. Ele saiu de Tuiutaba por razões... Até foi necessário que ele saísse. Foi para Varginha. Eu acho que foi você. Eu vou ver o IP, eu acho que foi você. Não, eu não tenho tempo para isso. Olha, ontem rolou uma discussão aqui, e eu fui até contra a opinião dos dois amigos aqui que estão ao meu lado, sobre a questão do Dudu. Por quê? Porque o Dudu hoje estará em campo. E eu lamentava a saída do Dudu, quando ele saiu, eu lamentava, e lamentei lá e lamento aqui, porque é um moleque que hoje ele vale muito mais do que ele valeu naquela oportunidade. E aí, como aqui a democracia de fato reina nesse programa, né, o grande Rodrigo Monga Genta pediu a palavra. Porque ele trabalhou com o Dudu, conhece a história do Dudu, sabe, inclusive, de todo o processo da saída do Dudu do Cruzeiro e pediu a palavra. Então vamos abrir aí. Você está trazendo uma fonte que sustenta a mesma opinião que você. Não, absolutamente, candidato. Isso não procede. Ô, Monga, boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Toda vez que você aparece aqui, você toma minhas namoradas tudo lá em Divinópolis. Você tá demais. Já falar você e o outro lá, mas você que se conta é casado. Então vamos lá. Ô, Genta, o que é que você ficou tão chateado? Aliás, vocês quase saíram no braço aqui antes do programa, você e Júnior Brasil. Tá rindo aqui, mas sabe que eu tô falando a verdade. O que aconteceu, enfim? Porque esse menino vai estar em campo hoje. E é uma arma das mais perigosas que o Grêmio tem. Pois é, o Dudu chegou ao Cruzeiro com 12 anos. Lembrando aí para o Júnior Brasil. Então, se tinha alguém que tinha que educar ele, era o Cruzeiro. Ajudar na educação. Educar em casa, pô. A escola ensina e o clube ajuda. Não, a maioria dos jogadores, ele não teve uma família lá que podia educá-lo, não. E ele saiu de casa com 12 anos. Então, o Cruzeiro tinha que educar ele. Esse é o grande ponto que o Zezé passou na goela de todo mundo, que tinha que vender 3 a 4 jogadores por ano para poder fechar as contas do ano. O Gilvan mostrou que isso é uma grande mentira. Não tinha que vender 3, 4 jogadores. Ele está mantendo o ano, 2 anos o mesmo grupo, né? O Dudu não queria ir, Everton. Eu fiz parte desse negócio porque me tiraram de casa 9 horas para gravar uma farsa com ele. O menino lá tuitou, não gostaria de ir, né? Eu gostaria de ficar. O Dimas pediu para o Guilherme Mendes que eu fosse à toca. Gravei com ele lá. E o menino postado num canto, quietinho, com medo, gravou uma mentirada danada, foi pro ar e a venda dele se deu a isso. Mais uma venda esquisita aí, 5 milhões de euros que o Cruzeiro não viu, onde é que foi parar? O Genta, para quem não sabe, a cara do Cris, o Genta, para quem não sabe, trabalhou no Cruzeiro por quantos anos, Genta? 6 anos. Por 6 anos. Estava lá no momento da venda e entrevistou o Dudu
logo na... Mostrei para você hoje aí. Eu vi o vídeo, realmente. O menino acuado, eu vi aqui o vídeo, estou falando do que eu vi. O menino acuado, não queria deixar o Cruzeiro, mas pelo que o Genta afirma, ele foi obrigado a deixar o Cruzeiro. Na época que o Zezé ainda era presidente e o Dimas era o diretor de futebol. Eu lamento porque é o seguinte, nós estamos vivendo um período de entre-safra no futebol brasileiro. Isso é fato. Tanto que nós temos um grande craque que é o Neymar e não temos outro. Então agora estão surgindo algumas peças muito interessantes. O futebol mineiro aqui, por exemplo, revelou muitos e bons jogadores nessa temporada. Eu vou até sair de Cruzeiro, Atlético e América, eu vou lá pro Boa. Esse menino Thomas... Foi você mesmo que mandou esse menino Thomas, fala Thomas, que é meio é um baita garoto, bom de bola e tal. Tem feito bons jogos e tal. Aí você vai lá pro Corinthians, você vê aquele menino lá que fez o gol agora no lançamento do Cássio, que fugiu Malcom, né? Ele deve sair, não deve ficar. Caiu lá. Esse Roberto Firmino que apareceu na seleção. Estou dizendo assim, de jogadores jovens, né, que estão surgindo agora e tal. Então, por isso eu lamentei e continuo lamentando, porque esse menino hoje, esse Dudu, é ídolo lá no Grêmio, é indispensável nesse time do Grêmio. E esse menino poderia estar aqui. Quanto vale hoje? Você acha que o Grêmio venderia pelo mesmo valor que o Cruzeiro vendeu? Eu tenho lá minhas dúvidas. Mas olha aqui, não tem nada a ver o que o Júnior Brasil falou. Estou como seu advogado, viu, Júnior? Obrigado, viu, Gabriel? Do que esses argumentos que vocês estão utilizando. Porque ninguém falou que o Dudu queria ir embora, não. Não. Que ele queria ir embora, ele falou até no bastidores com o João Vitor Xavier, numa entrevista muito clara, inclusive. O Júnior falou que foi um bom negócio para o Cruzeiro. Mas na época, a divergência do Júnior e do Genta é que o Júnior pensa que, na época, o Dudu ainda não era esse jogador, tinha muitos problemas e que o Cruzeiro tinha um bom argumento para vender. O Genta não pensa assim. E a informação que eu tenho vai na mesma linha da do Júnior. Agora, que o Genta tem razão, que o Dudu não queria ir embora, isso a gente já sabe. E aí entra um detalhe. O Genta está falando e eu não estou aqui defendendo o Zezé Perrella de forma alguma. Eu só quero dizer para o Genta uma coisa. Hoje existe um programa chamado Sócio Futebol que gera uma receita enorme para o clube que naquela época não existia. Número 1, o clube é muito bem administrado pelo Dr. Gilvan. Fato, inegável. Mas você tem cotas maiores de televisão, você tem um programa sócio de torcedor que corresponde aí, às vezes até um pouquinho mais de um terço, patrocínios muito maiores. E isso dá uma certa tranquilidade para o clube não ter que sair vendendo. E existe uma mentalidade, e aí eu bato palma para essa diretoria do Cruzeiro, que é uma mentalidade de querer conquistas, querer títulos e não querer negócios. Mas a gente tem que considerar tudo isso. Quanto ao Dudu, naquela época, um garoto, 5 milhões de euros, era assim. Hoje, talvez fosse outro valor. Naquela época, 5 milhões de euros foi um valor, sim, a considerar. E você, Genta, concordou aqui comigo que ele, sim, tinha alguns problemas e precisava estar saindo, respirar novos ares e que isso ajudou o garoto. Agora, quanto ao clube contribuir na formação do cidadão, a gente cobra isso há muito tempo. Sempre cobramos aqui, desde antes, junto aqui do lado da Edmar, a gente falava, até lembrando de Minas Esporte, era que assistente social, tem que ter gente em casa, e hoje os clubes procuram isso, psicólogo, tudo isso, ajudar na formação do homem, isso é fato. Nisso você não está errado, não. Mas você concordou com o que eu falei. Só esse ponto. Mesmo tendo jogadores que até quando o clube dá esse apoio todo, eles não adianta. Porque tem isso também, né? Sim, o caráter, a criação. Não adianta você querer pegar alguém que tem problema. O que eu disse ontem foi o seguinte, ainda bem que ele mudou. Ainda bem que ele amadureceu e está mostrando às vezes nem mudou tanto. Às vezes ele só está jogando melhor. Mas as informações que ventilação de que ele mudou. Melhorou, amadureceu. Isso também pode acontecer. Né? Agora, que na época o Cruzeiro não tinha ideia que ele ia se transformar nesse jogador, não tinha mesmo, não. É um arriscar muito que maluco também. Você pega, por exemplo, esse menino aí, o Alisson, né, que inclusive, só destacando mais uma vez, a informação é de que o Alisson não joga mais. Não joga. A gente conversou com o Cruzeiro. Considera uma perda muito grande, porque ela era válvula de escape, e ele e o Marquinhos, válvulas de escape desse time. É que se você, por exemplo, no momento como o Cruzeiro está atravessando hoje, você tira o Alisson e vende, eu acharia um péssimo negócio. Mas é completamente diferente. As circunstâncias são completamente diferentes. Hoje o Cruzeiro está com as finanças equilibradas. Está sobrando dinheiro no Cruzeiro? O Alexandre Matos disse que não. Estamos equilibrados, mas não está sobrando dinheiro.
Então, o Alexandre Matos, quem me disse isso antes de começar aí E só um exemplo, esse pau que a gente... Aqui, tem um questionamento também da venda do Vinícius, que agora é sub-20, que está super bem na seleção e que também saiu do Cruzeiro e que também saiu da base do Cruzeiro. E muita gente questiona, será que foi certo? Sim, e foi com essa administração. Isso é um grande... Então, assim, é difícil de você saber. O próprio Dodô, cujo jogador hoje do Atlético leva o nome dele, quando não aconteceu a venda dele pelo São Paulo, que o São Paulo rejeitou na época uma grana por ele, depois não aconteceu nada, foi um dos maiores micos do futebol brasileiro. Então, ou seja, é difícil de você ter noção se o cara vai dar certo ou não vai dar certo. Quando o Guilherme do Atlético aí não era um garoto, era um jogador já maduro. Ele não foi vendido porque, não, nós queremos uma fortuna. O que aconteceu? É um grande clichê no meio do futebol, essa história de um jogador que foi vendido e não jogou tão bem num clube, depois que aparece brilhando, depois de algum tempo em outro time, as pessoas, vendeu. Isso acontece. No momento ele não brilhava ainda, o Cruzeiro recebeu uma proposta de 5 milhões de euros para um jogador que estava longe de ser uma realidade, não jogava bem e era um problema fora de campo. Então, como que você não vai vender? E não só... ele não brilhava na época, ele não era tão bom, tinha lampejos interessantes, era um jogador que mostrava talento, mas que não tinha a mínima consistência, que na Europa ele não deu certo. Exatamente. No Grêmio ainda demorou um pouquinho para engrenar, não foi uma coisa que chegou e jogou. Então não. Só que você está falando, você está falando de um jogador essa passou formação, em todas as categorias de base da seleção. Eu sei, todas. Ele tem as virtudes dele, mas lembrando, não foi de graça, foi 5 milhões de euros. Na época foi um grande valor. E tinha a parte extracampo, pelo menos essa informação. Se isso não for verdade, aí eu já discordo do Cruzeiro. Eu tô falando que eu concordo com a venda, porque é baseado nessa informação extracampo, que também não é frescurinha de balada, essas coisas, exagero do clube, não. Era coisa muito além disso. Então, as pessoas têm que tomar cuidado. E outra coisa, é claro que o clube tem que ter um papel de educador, tem que ter um papel socializante, de mudar a vida do garoto. Mas até isso é relativo, porque a construção do caráter de uma pessoa, a formação intelectual de qualquer um, depende de várias coisas. Tem alguns aspectos que transcendem ali as instituições das quais o cara faz parte. O cara tem as companhias fora do clube, tem as amizades, tem a família, tem o temperamento que ele já possui a tendência de ter. Então, entrar nesse lado humano também, aí é coisa mais complexa para analisar. Mas a gente entende, porque o clube também ele pode pode contribuir na formação do caráter do jogador, sim. Porque o clube não pode trazer, abandonar. Sim, mas não é sempre que o cara entre aspas, der errado nesse aspecto, que foi porque o clube não deu apoio. Evidente que não. Até o Genta destacou que ele teve problemas familiares, não teve uma família. O Adriano e o Jobson, todo mundo estendeu a mão para ele, 50 milhões de euros. Deixa eu dizer aqui uma coisa. Você quer ter uma TV por assinatura? Preste atenção. É claro, né? Quer mais de 90 canais? Claro! Quer tudo isso com tecnologia de ponta? Claro que sim, amigo. Preste atenção no recado. Quer pagar muito mais barato? É claro, tá aí, é claro. Então você que é Claro HD TV, são mais de 90 canais, incluindo os canais abertos em HD da sua cidade, com alta qualidade de som e imagem. É a melhor programação na sua TV, com canais de esportes, desenhos, filmes, séries e muito mais com a Claro HD TV. Além da melhor programação, você tem os recursos de pausa ao vídeo, gravação dos seus programas favoritos em um HD externo, tudo isso por apenas R$ 49,90, amigo, com 2 equipamentos e com plano Fácil HD, e são inclusive abertos, né? Um plano aberto e o outro com plano fácil, para ser instalado em outro cômodo aí da sua casa. É isso mesmo, são 2 equipamentos para você aproveitar ainda mais sua Claro HD TV, por apenas R$ 49,90. É imperdível, assine já, mas tem que correr, hein? Essa promoção é por tempo limitado. Claro HD TV, na sua casa por apenas R$ 49,90. Aproveite, assine já. 0800 004 4550, 0800 004 4550. Claro HD TV. Eu vou para um rápido intervalo, daqui a pouco na volta, para ter uma informação que foi passada nos donos da bola de São Paulo ontem, pelo repórter Alexandre Pretzel, da Rádio Bandeirantes, que a gente traz para você, torcedor do Cruzeiro, logo na volta do intervalo. Até já. Os donos da bola. Oferecimento André Car Veículos. Qualidade e confiança. Acesse andrecarbh.com.br.